Imagina o seguinte, tu acabou de almoçar, fez uma refeição completa, supostamente não era pra sentir fome muito em seguida, mas aí passa 30 minutos e tu já tá onde? Procurando por um doce. Ou na próxima refeição tu nem tá com fome, mas tu quer comer. Tu tenta te distrair, abre o Instagram, liga a TV, tenta trabalhar, tenta tirar o foco da comida, mas a vontade continua ali, aquele pensamento lá no fundo, come, come. Até que tu cede e come mais do que queria. Acaba mais uma vez arrependida. Depois tu te sente péssima, frustrada, arrependida e envergonhada. Nesse vídeo eu vou te contar por que a tua mente tá tão presa em comida e passa o dia inteiro pensando sobre quando vai comer, quando não vai comer, o que pode, o que não pode, se vai ou não perder o controle. Porque eu vou te mostrar os 3 principais gatilhos que te fazem ficar presa nessa situação. E o mais importante, como sair disso. Mas, antes de chegar na parte mais importante, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Rafa Mansur, eu sou psicóloga comportamental e eu passei 9 anos da minha vida tendo compulsão alimentar. E hoje em dia eu ajudo mulheres a alcançarem uma relação muito mais saudável com a comida e consigo mesmas. Então já fica por aqui, já se inscreve no canal, já me acompanha lá nas outras redes sociais, mas vamos ao que interessa. Um dos motivos de tu estar constantemente pensando sobre comida é porque tu não tá comendo de fato o suficiente. Tu tá sempre tentando enganar tua fome, tu tá sempre procurando por essas opções fitness. E aí o que acontece? O teu corpo não está sendo suficientemente nutrido. E aí ele entra em um estado de alerta constante, porque ele começa a precisar de comida. E além disso, muitas vezes a tua alimentação é desorganizada e ele nunca sabe quando vai ter comida, quando não vai ter comida, quando que vem uma grande restrição pela frente, quando que vai ter um exagero, ele fica completamente desorganizado. E aí ele começa a achar que ele vai entrar naquele estado de privação de novo. E isso é muito problemático para o nosso corpo. E ele fica preocupado e começa a te fazer pensar sobre comida, porque ele está precisando de mais energia. Então, quando tu tá constantemente comendo pouco, não te nutrindo o suficiente e muitas vezes até contando tanto as calorias de tudo que tu tá ingerindo e priorizando apenas as calorias e não a qualidade do que tu tá escolhendo ingerir, tu acaba deixando o teu corpo nessa situação, onde ele tá sempre precisando demais, não tá tendo uma qualidade nutricional suficiente, e aí ele começa a te pedir socorro, mais ou menos. Ele começa a te dizer, por favor, come mais. E como que ele faz isso? Te mandando pensamentos sobre comida. Muitas vezes as pessoas confundem estar cheia, ter comido aparentemente o suficiente, com estar de fato satisfeita. Que é o que eu falei ali no início, de ficar tentando enganar a fome com várias outras coisas, uns biscoitinhos fitness, umas coisinhas aqui. E aí, quando se fala de macronutrientes, comer comida, comer todos os grupos alimentares, né? Nutrientes, o corpo não tá sendo o necessário. Então, acaba que essa situação fica, novamente, como eu falei no início, o corpo fica em estado de alerta te pedindo por mais. Outra coisa que é muito comum, e esse é um dos grandes motivos do porquê muitas vezes a gente sempre quer um chocolatinho depois do almoço. A gente está tão focadas em comer menos, em restringir, em emagrecer e às vezes não presta atenção no que a gente realmente precisa, muitas vezes por conta da mentalidade da dieta, por separar os alimentos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, em grupos alimentares, que tu tá sempre tentando fazer aquela dieta o mais perfeito possível, que tu não escuta o que tu realmente tá a fim de comer, a textura que tu tá a fim de comer, o tipo de alimento que tu tá com vontade, tu só come o que tu acha que tu deveria. E aí depois que tu come, tu pode estar satisfeita, tu pode estar cheia, que tu ainda quer mais, porque tu não matou a tua vontade, tu ainda queria alguma outra coisa. E aí por isso que muitas vezes a gente busca no chocolate, porque a refeição anterior não nos satisfez, não matou a nossa vontade. E muitas vezes é muito melhor comer ali o que realmente queria e Deus seguir a vida depois. Senão a gente fica sempre tentando tapar esses buracos, essas vontades. Então, esse é um dos motivos do porquê tu estás constantemente pensando sobre comida. O segundo motivo é porque tu tá separando os alimentos entre proibidos e permitidos. Quando a gente proíbe alguma coisa,
a gente pensa muito mais sobre aquilo. No momento em que tu separa os alimentos entre esses grupos, tu começa a fazer um esforço muito grande para tentar te controlar e dizer não porque parece ser proibido. E se por acaso em algum momento tu não consegue fazer isso, aquela sensação de que aquilo é um erro, de que aquilo estragou tudo, de que tu não deveria ter feito isso, faça com que tu pense, nossa, é um esforço tão grande, é tão difícil controlar, eu realmente não posso ter esses alimentos na minha vida, então eu vou comer tudo hoje e depois eu volto. Só que o que tu precisa entender? Nenhum alimento no mundo de forma isolada tem o poder de te engordar ou de te emagrecer. Assim como a pessoa que come salada todos os dias, se comer um doce, uma batata frita, um hambúrguer no final de semana, ela não deixa de ser saudável. A pessoa que come hambúrguer, batata frita, chocolate todos os dias e aí um dia ela resolve comer uma salada, ela não passa a ser saudável, assim como ela não vai emagrecer só por causa daquela refeição. O contrário também é verdade. Não vai ser um alimento em isolado que vai ter esse poder de te engordar ou te emagrecer. Por isso que a gente não precisa separar os alimentos entre proibidos e permitidos, e sim aprender a incluir alimentos mais saudáveis na nossa vida e incluir alimentos que a gente gosta muito no nosso dia a dia. No momento em que tu entende que aquilo é permitido, que não tem problema nenhum tu comer aquele alimento e que ele sim vai estar disponível ali amanhã, em um outro momento, tu entende que tu pode comer aquilo, então que tu não precisa comer tudo de uma vez só. E aquele desejo incontrolável, aquela vontade sobre aquilo, para de existir. Porque tu sabe que aquilo é permitido e está disponível. É aquela velha história. Sabe a pessoa que tem piscina em casa e a pessoa que não tem piscina em casa? A pessoa que não tem piscina em casa e vai na casa de alguém que tem, ela fala, nossa, se eu tivesse piscina em casa eu ia pegar sol e entrar na piscina todos os dias. Aí a pessoa que tem piscina em casa, ela fala, amiga, não é bem assim. Porque, como assim? Aquilo se torna normal, a pessoa sabe que tá ali. Então ela não fica naquele desespero, meu Deus, eu preciso aproveitar de tudo, porque vai acabar, eu tenho 3 dias aqui pra aproveitar a piscina. Não, aquilo tá ali, quando me der vontade eu vou ali. Eu até esqueço que a piscina tá lá, porque eu tô fazendo outras coisas. Você consegue entender que no momento em que tu entende que aquilo é permitido, perde um pouco daquela relevância, aquele peso? Porque muitas vezes esse pensamento constante sobre a comida é justamente o medo de perder o controle, o medo de exagerar, que a gente fica se perguntando, será que eu vou conseguir me controlar? Será que eu vou perder o controle? Será que hoje vai dar tudo certo? Será? E eu tô colocando todo o foco da minha atenção na comida. E no que eu não posso comer, no que eu não deveria comer, com medo de não conseguir me controlar. Então a gente precisa mudar a forma como a gente olha para essa situação e principalmente o nosso diálogo interno, nosso diálogo mental, a forma como a gente fala com nós mesmas. Porque se no momento em que tu come algo que tu julga proibido, tu pensa, meu Deus, eu estraguei tudo, e tu começa a falar contigo de uma forma extremamente negativa, ficando cada vez mais ansiosa, piorando aquela situação, é tão desconfortável passar por isso, e aí outra emoção ruim que tu não sabe lidar, não tô nem aí, eu vou comer. Quando isso acontecer, às vezes controlar um impulso é muito difícil, mas a gente pode frear as coisas. Tá, opa, comi, exagerei, não queria ter feito isso, mas tá. Acontece, a gente não consegue acertar tudo o tempo inteiro, amanhã tem mais, esses alimentos vão estar sendo disponíveis aqui amanhã. Tudo que eu comeria hoje, nessa despedida alimentar, daria no mesmo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, então tudo bem. Muito melhor você comer um pouquinho todos os dias, ser um pouquinho feliz todos os dias, do que comer tudo hoje e depois associar tudo isso, essa dieta, a um sofrimento. Então, tenham isso muito claro. Nenhum alimento isolado tem esse poder de engordar ou emagrecer. Por isso que não faz sentido a gente separar os alimentos entre proibidos e permitidos. E óbvio que tem alimentos que são mais saudáveis, outros alimentos que não são tão saudáveis, mas ainda assim a gente não precisa excluir eles da nossa vida, porque só piora, em algum momento a gente exagera muito mais. É sobre como incluir tudo isso, incluir mais saúde e incluir satisfação, coisas que a gente gosta. Tenham isso em mente, porque é isso que vai fazer com que vocês consigam ser constantes. E normalizem, entendam que, nossa, tudo bem, tá normal aqui. Eu sei que eu posso comer se eu quiser. Eu vou até falar um pouco sobre mim. Quando eu enxergava os alimentos dessa forma, qualquer situação que envolvesse comida, alguma comemoração, algum feriado, algum aniversário, eu ficava constantemente pensando sobre a comida. Meu Deus, o que vai ter? Será que eu vou comer? Eu vou me permitir? Será que eu abro uma exceção? Será que eu não abro? Eu nunca percebia se no momento em que chegasse eu ia realmente estar com vontade, se naquele dia eu iria querer comer aquilo ou não.
E eu tava sempre já naquela ansiedade. E antes, depois que eu trabalhei tudo isso, mudei as minhas crenças alimentares, consegui mudar a minha relação com a comida, que eu entendi que aquilo estaria ali sim disponível, eu nem penso mais sobre isso. Quando eu vejo, aniversário da fulana tal dia. No dia eu penso, o aniversário. E aí eu penso, quando eu chego lá eu vou ver se vai me dar vontade, se não vai me dar vontade, o que eu vou querer comer. E eu sempre fui a pessoa que falava, nossa, sempre tem espaço pra doce, eu sempre vou querer, eu nunca não vou querer. Porque eu só queria poder comer chocolate, doces, porque na minha cabeça era proibido. Então vocês conseguem perceber sobre isso? Eu era a pessoa que, antes de chegar numa data comemorativa, Páscoa, aniversário, Natal, eu estava pensando, meu Deus, o que vai ter, o que vai ter? O que a gente vai pedir? Ficava na minha família tentando organizar essa função das comidas. Por quê? Na minha cabeça era o único dia que podia. Era o único dia que era permitido. E eu ficava obsessiva, compulsiva pensando sobre isso. Então, no momento em que a gente entende que tá tudo bem, a gente normaliza isso e perde esse peso. Porque, vai estar ali disponível. Quando chegar lá, eu vejo o que eu vou fazer. Porque eu não preciso ficar tentando compensar. Eu não preciso mudar a minha alimentação naquele dia só porque vai ter uma exceção. Vocês conseguem perceber isso? Quando vocês entenderem isso, eu tenho certeza, vocês vão mudar a relação de vocês com a comida. E por último, não saber lidar com as emoções. E aí a comida entra nesse lugar. Toda vez que vem um desconforto, que vem uma emoção, pra tu não sentir isso, porque nosso corpo, nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Então toda vez que algo novo vem que ele não sabe lidar, ele volta pro que é conhecido. Então em algum momento no passado, tu comeu, ou tu tava triste, tu comeu, ou tu tava triste, alguém te ofereceu comida, tu comeu e associou que aquilo resolveu a situação. Que, nossa, eu fico triste, eu fico ansiosa, eu como e passa. Ele automatizou isso. E aí, toda vez que vem essa emoção, esse desconforto, esse tédio, essa angústia, comida, comida, comida. E aí, o cérebro tá o tempo inteiro pensando sobre isso, porque ele não suporta lidar com o desconforto, ele não suporta lidar com uma emoção desconfortável. Ele tá constantemente buscando por conforto. Então, a gente precisa entender que tá tudo bem comer um doce, tá tudo bem de vez em quando descontar as emoções na comida. Os alimentos, eles são permitidos, mas se a comida estiver nesse lugar da tua vida, vai ser muito difícil que isso seja uma coisa saudável. Porque em qualquer momento em que algo sair do planejado, algo sair do teu controle, alguma coisa, forte, enfim, angustiante, algo que te deixa ansiosa acontecer, tu vai recorrer à comida, tu vai estar sempre recorrendo à comida, porque a gente não tem controle sobre as coisas, mas sim como a gente escolhe reagir. E a comida, ela não soluciona esse problema. Ela só te distrai do verdadeiro motivo que te fez buscar a comida. Ela só se tornou uma forma que tu encontrou de lidar com essa emoção. Mas ela nunca resolveu o problema. Como eu sempre falo, se comida não é o problema, não é comida que vai resolver. Só que no momento em que tu não tem outras formas, que tu não tem um repertório comportamental para lidar com essa situação, tu tá sempre pensando, comida, comida, comida. Fico ansiosa, comida, fico ansiosa, comida. Porque em algum momento cumpriu com esse papel. Todos os comportamentos que a gente tem na nossa vida, eles têm alguma função, porque senão a gente já teria parado de fazer. E muitas vezes, comer exageradamente, comer dessa forma, tem algumas funções que, para quem se restringe muito, meio que é o único momento em que essa pessoa se permite comer dessa forma. Então acaba tendo essa função. Ou quando tu não sabe lidar com as suas emoções, a comida tem essa função. E aí fica toda essa bagunça junta, porque costuma ter essas três razões costumam andar juntas. Separar os alimentos proibidos e permitidos, não estar comendo o suficiente, estar se restringindo demais e não saber lidar com as emoções. E aí, minha gente, fica uma bagunça. Só que não precisa ser uma bagunça. Existe outra forma de lidar com tudo isso. Existe uma forma de lidar melhor com as suas emoções. Existe uma forma de ter uma alimentação equilibrada. Existe uma forma onde tu não precisa te restringir de tudo para alcançar um objetivo. Tu pode sim aprender novas crenças alimentares, aprender a lidar com a comida de outra forma. Tu só precisa aprender como adquirir o conhecimento necessário e estar em um ambiente que isso seja possível. Em um ambiente onde as pessoas lidam dessa forma, onde está todo mundo tentando melhorar a relação com a comida. E esse lugar existe, que é o Safe Place. É o lugar onde eu coloquei tudo o que tu precisa para mudar a tua relação com a comida e te tornar uma versão de ti mesma que consegue abrir uma exceção, que consegue viver a vida sem pensar em comida o tempo inteiro, que consegue comer um doce numa terça-feira, numa quarta, num domingo, quando vier à vontade, que consegue separar à vontade
a vontade de comer da fome, que consegue separar a fome física da fome emocional, que sabe quando tá com vontade de comer alguma coisa, que sabe lidar com as suas emoções. Porque eu passei por tudo isso. E eu ficava muito frustrada, porque eu via a teoria, eu estudava muito, eu sou psicóloga, e eu pensava, gente, não é bem assim. E aí, pensando em tudo isso, que eu criei o Safe Place, porque lá dentro tem todo o passo a passo teórico que tu precisa para lidar com essa situação. Tudo que tu precisa aprender, tudo que tu precisa entender e reconhecer em ti. E depois tem exercícios práticos para que tu consiga colocar isso na tua rotina, que é a coisa mais difícil, porque as pessoas falam, Rafa, eu sei, racionalmente eu entendo, isso faz sentido, mas ali na hora, como que eu faço? Como que eu tiro isso do plano das ideias? Com esses exercícios. E o ambiente. E tem um grupo onde tem diversas mulheres que estão passando pelo mesmo processo que tu, que estão tentando melhorar a relação com a comida, que vários que já melhoraram. É um lugar seguro para tu correr em momentos de ansiedade, de angústia, para que tu consiga te tornar a pessoa que tem a relação com a comida que tu gostaria de ter. Por quê? Tu lidou com tudo isso até aqui dessa forma, mas não quer dizer que tu precisa lidar para sempre assim. Tu pode construir uma relação muito mais saudável com a comida. Só precisa de direcionamento e eu posso fazer isso por ti. Então eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Se tu ficou com alguma dúvida, algum questionamento, manda aqui embaixo nos comentários que eu tô amando ver os comentários de vocês. E já aproveita, dá um like, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal porque eu tô fazendo vídeo todas as quartas e domingos na intenção de melhorar a relação de todo mundo com a comida, e me acompanha lá nas minhas outras redes sociais, no Insta e no TikTok, que é Rafa Mansur. E é isso. Um beijo.